Nessa aula nós vamos iniciar o processo de criação de tabela verdade para proposições mais complexas, ou seja, proposições que envolvem várias operações lógicas. E a primeira coisa que nós precisamos saber é como é a estrutura dessa tabela, como você cria as colunas e como você cria as linhas, quantas linhas você precisa criar numa tabela verdade. Lembrando a você que no final de cada vídeo desse curso, lá na descrição, você vai encontrar links para as próximas aulas e também para aulas anteriores, que é para o caso de você ter perdido alguma informação. Então, nós vamos analisar a quantidade de linhas em uma tabela verdade, levando em conta a quantidade de proposições simples que essa proposição composta tem. Então, quando você quer criar uma tabela verdade para uma proposição composta formada apenas de uma simples, você sabe que proposição composta você pode destacar nela partes menores que também são proposições. Nesse primeiro caso, nós vamos analisar aquelas que têm apenas uma simples na sua estrutura. Você destaca essa proposição simples, eu chamei de P, e para essa proposição simples, você tem, obviamente, dois valores lógicos possíveis. Um é verdadeiro e o outro é falso. Então, você precisa criar uma linha para fazer a análise do que acontece quando a proposição simples é verdadeira e uma outra linha para fazer a análise quando ela é falsa. Então, nesse caso, você tem duas linhas. Bom, agora vamos ver o caso que a proposição composta é formada por duas simples. Então, você precisa de uma coluna para colocar os valores lógicos referentes à primeira proposição simples e você precisa de outra coluna para poder colocar os valores lógicos possíveis para a segunda proposição. Agora nós vamos entender como é que é a estrutura desses valores lógicos, como que você constrói. Tem uma maneira bem simples, que é sempre você utilizar o que você fez na tabela menor. Então, nós vamos usar a tabela de uma simples para fazer com duas simples. Você simplesmente copia os valores da última ou das últimas colunas da simples para a nova tabela que você está querendo construir. Então, você tem verdadeiro, falso. Então, você copia verdadeiro, falso, duas vezes. E quando você faz isso, você deixa a primeira coluna em branco, você sempre deixa a primeira coluna em branco, para ser preenchida no final. E como é que você preenche? Para a primeira que você colocou, VF, você preenche a primeira coluna com duas verdadeiras, metade verdadeira. E quando você vai preencher a segunda, você coloca o restante falso. Então, é bem simples, verdadeiro, tudo falso, e esses valores aqui foram copiados da tabela anterior. E aqui você tem 4 linhas, que são todas as combinações possíveis, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. São todas as combinações possíveis para os valores lógicos de duas proposições simples. E aí você tem 4 linhas. Uma proposição composta, que na sua estrutura você encontra 3 simples, eu chamei aqui de P, Q e R, vamos analisar como é que é formada a tabela verdade. Você precisa de uma linha, você precisa de uma coluna para cada proposição simples que você encontrar. Então, uma coluna para a primeira, uma coluna para a segunda simples e uma coluna para a terceira. E agora vamos entender como é que você forma essa combinação de valores. Como antes, você vai copiar da tabela menor. Aqui você está analisando uma com 3 simples, você vai copiar da tabela com 2 simples, toda essa tabela aqui nas duas últimas colunas. Você vai copiar toda essa estrutura aqui e você vai copiar novamente. De uma tabela para outra, você dobra de tamanho, que você vai repetir 2 vezes. E aí o que acontece? Para preencher a primeira coluna, lembre que você deve deixar sempre a primeira coluna vazia para preencher no final. Você vai preencher
a primeira metade que corresponde à primeira tabela que você copiou, tudo com V, e na outra metade você vai completar tudo com F. Se você fizer assim, você nunca vai errar a construção dessa tabela. E aí você nota que são 8 linhas para uma tabela com 3 simples. Bom, agora vamos relacionar o número de linhas com o número de proposições simples para que a gente possa encontrar uma fórmula que diga para a gente, antes de você construir a tabela, quantas linhas ela vai ter. Você já sabe que o número de colunas é igual ao número de proposições simples que você encontra. Agora vamos analisar quantas linhas ela tem. Você vê aqui que para uma simples, você tem 2 linhas, que é 2 elevado a 1. Para 2 simples, você tem 4 linhas, que é 2 elevado a 2 de 2 simples. E para 3 simples, você tem 8, que é 2 a terceira, 3 de 3 simples. Então, isso é uma coisa que ocorre para todas as tabelas verdade de proposições. Se uma proposição é composta por n simples, distintas, obviamente, então a tabela verdade dela vai ter 2 elevado a n linhas, como a gente viu na tela anterior. E aí a gente pode fazer uma breve justificativa disso. Se você tem uma proposição simples, você tem 2 escolhas. Ou você escolhe verdadeiro, ou você escolhe falso. Se você adicionar uma nova proposição simples, agora são 2. Se você escolher o verdadeiro antes, para a primeira, para a segunda você pode escolher verdadeiro ou falso. Então, você já tem agora 2 opções só para verdadeiro na primeira. E se você escolher verdadeiro, você escolher falso para a segunda, você também tem 2 novas opções. Então, no total, você tem 4 opções de escolha. Então, você agora tem 4 possibilidades, o que te dá 4 linhas, como nós vimos anteriormente. Agora, quando você adiciona uma terceira proposição, para cada uma que você tinha antes, você dobra, você tem 2 novas escolhas para cada uma que já foi feita, então isso vai dobrar o tamanho. Você agora vai ter 2 a terceira. E assim por diante. Com 4 você dobra novamente, então fica 2 a quarta. E com 5 você dobra novamente, fica 2 a quinta. Então isso é uma ideia simples para você entender como que é determinada a quantidade de linhas de uma tabela verdade. Para n simples, o número de linhas é 2 elevado a n. Então é isso. Na próxima aula nós vamos juntar todo esse conhecimento para construir efetivamente tabela verdade de proposições compostas. Nós nos vemos na próxima aula.